Oiê, pessoal da Rádio Solvida, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Débora Carrafa. Eu sou psicanalista integrativa e facilitadora de comunicação não violenta. E hoje quero conversar com vocês sobre algo muito importante. Refletir sobre por que machucamos justamente quem mais amamos. Vocês já pararam para pensar porque às vezes a gente trata melhor um desconhecido do que alguém que amamos? A gente tem mais paciência com colegas, clientes, pessoas da rua, mas ao chegarmos em casa cansados, irritados, respondemos atravessados justamente para quem está mais perto de nós. Filhos, pais, parceiros, amigos muito próximos, e aí vem aquela sensação ruim depois. Nossa, eu não precisava ter falado desse jeito. Será que vocês já passaram por isso? Eu costumo chamar essas relações mais próximas de relações conforto. Sabe, aquelas relações em que a gente sente que pode abaixar a guarda, onde existe intimidade, proximidade, vínculo. E muitas vezes esse conforto nos leva a não cuidar da comunicação. E isso não é por falta de amor, mas porque lá no fundo existe uma sensação inconsciente de essa pessoa vai continuar aqui, não importa o que aconteça. E talvez vocês nunca tenham pensado nisso dessa forma. Entendam, o problema não está só na fala, está no estado emocional em que a gente chega naquela conversa. Tem gente que acha que comunicação é só saber falar, mas não é. Comunicação também é como eu chego emocionalmente numa conversa, o que eu não percebo em mim e o que eu descarrego no outro sem perceber. Porque às vezes a pessoa não está brigando por causa daquela situação. Ela pode estar cansada, frustrada, sobrecarregada, pode estar se sentindo sozinha ou até mesmo não se sentindo vista. Só que em vez de perceber isso, ela reage no automático. Percebem que intimidade não deveria ser licença para descuido? E é justamente nesse ponto que a comunicação não violenta traz um olhar muito interessante. Prestem bastante atenção agora. A comunicação não violenta, ou CNV, é uma forma de comunicação que ajuda a gente a falar com mais consciência, sem atacar, sem acusar e sem se abandonar. Ela não significa falar manso e nem concordar com tudo. A CNV ajuda a gente a perceber 4 coisas antes de reagir. Anota aí. Primeiro, o que aconteceu de fato sem os nossos achismos. Segundo, o que nós estamos sentindo com o que aconteceu. Terceiro, do que nós estamos precisando nessa situação. E quarto, como podemos fazer um pedido claro que cuida do que sentimos. Veja, então em vez de começar tentando mudar o outro, a CNV começa ajudando a gente a se escutar. Porque muitas vezes nas relações conforto, a gente pula essa etapa. A gente sente, se irrita, reage e só depois percebe que falou de um jeito que machucou, não é mesmo? A CNV nos convida a fazer uma pausa e perguntar antes de reagir. O que está acontecendo dentro de mim? E essa pausa pode mudar tudo. Vamos imaginar uma situação muito comum do dia a dia. Vem comigo. Imagine que você passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo 1000 coisas e chegou emocionalmente sobrecarregada em casa. Você só quer descansar e conversar com seu parceiro, mas percebe que ele continua mexendo no celular enquanto você fala. Clássico, não? Nesse momento, talvez você não perceba conscientemente o que sentiu. Você só reage e diz: "Você nunca me escuta". Só que quando a gente olha com mais calma, talvez essa fala não seja realmente sobre o celular. Será que não é sobre cansaço, sobre a sensação de não se sentir importante, sobre necessidade de atenção, de falar como foi o seu dia?
ou ainda sobre a vontade de se sentir vista naquele momento. E é aqui que a comunicação não violenta nos traz uma mudança. Em vez de atacar, você pode respirar e perceber: eu estou me sentindo frustrada agora e preciso ser vista. Notaram como uma fala acusa e a outra revela o que de fato acontece dentro de nós? Parece uma mudança pequena, mas ela muda completamente a forma como os conflitos nas relações acontecem. E presta atenção, essa mudança pode acontecer aos poucos. E não de forma perfeita, mas de forma consciente. E aprender a se comunicar melhor não significa virar alguém perfeito, hein? Atenção! Significa começar a perceber o próprio tom, os próprios limites, as emoções antes da reação. E este é justamente o trabalho que eu desenvolvo hoje, tanto nos atendimentos individuais de psicanálise, quanto em palestras e treinamentos sobre comunicação e relações. E também falo muito sobre isso no meu Instagram, @Débora_Carrafa. Mas fiquem atentos também aqui na programação da Rádio Solvida, porque aos poucos a gente vai aprofundando esses temas aqui, no Entre Nós. Porque afinal, a gente não precisa se machucar para se sentir próximo. A gente pode aprender a se comunicar com mais consciência. Então, faço um convite para vocês. Talvez essa semana vocês possam se observar um pouco mais nas relações que te fazem sentir confortáveis. Perceber como vocês falam, como reagem e quais emoções aparecem antes das palavras. Talvez vocês notem ainda que muitas vezes a forma como a gente se comunica fala sobre as dores que ainda nem percebemos. Fica o convite aqui para vocês. Até o próximo Entre Nós. Mais alegria na sua tarde. Conexão Solvida.